1 Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar, eu encontrei essa frase em um livro que mudou minha visão nesses dias, chama-se Cosmovisão Profética. E eu vi essa frase e a partir desse momento eu comecei a pensar nessa mensagem. E essa frase diz: a sua responsabilidade, repita comigo, a sua responsabilidade é determinada pela clareza que temos do que esperamos. Agora vamos dizer na primeira pessoa: a minha responsabilidade é determinada pela clareza acerca das coisas que esperamos. Amém. Eu sempre gosto de iniciar minhas mensagens sugerindo que você faça uma breve reflexão, porque é sobre isso que a gente vai falar nos próximos minutos. Então eu gostaria, em nome de Jesus, que você fechasse os teus olhos por uns instantes. Feche os seus olhos e receba agora a pergunta dessa noite: o que eu estou esperando? Qual a minha esperança? E eu quero que você restrinja um pouquinho mais. Eu quero que você pense: o que eu estou esperando do reino de Deus? Qual a minha esperança? Qual a razão que me motivou a estar aqui nessa noite? E agora eu quero que você olhe para cá um pouquinho. E que para que a gente entenda essa mensagem, eu quero que você venha comigo em um pequeno exercício mental. A gente vai criar uma pequena ilustração aqui. E a partir dessa ilustração a gente vai entender essa mensagem. Vai ser assim: imagine que agora a gente é dono de um buffet de festas. Nós temos um buffet de festas e nós fazemos festas de ornamentação, de chá de fralda, casamento, batizado, aniversário, chá de revelação, meversário, o que mais? Velório não. Mas a gente organiza festas. E aí tem esse noivo. E ele chega na nossa empresa. E ele toca a campainha. E qual é a nossa situação hoje? A gente está quebrado. A nossa empresa está quebrada. Tem meses que não aparece um cliente. O último cliente que apareceu, só a misericórdia de Deus, foi um prejuízo. Parece que as coisas estão amarradas, só andam para trás. E bate esse cliente na porta. Ele é um noivo. E ele é um noivo muito apaixonado, muito apaixonado. E ele está desesperado para se casar. Ele é um noivo, ele está desesperado para se casar porque ele ama a sua noiva. E ele bate em sua porta e ele diz: olha, eu quero me casar, eu amo a minha noiva, eu estou desesperadamente apaixonado por ela e eu quero me casar e eu procurei vocês. E esse noivo é um noivo muito abastado, ele tem muitos recursos. E ele quer se casar porque ele ama a esposa dele. E ele fala: olha, eu vou colocar na sua mão agora um cheque em branco. Um cheque em branco, você vai gastar o quanto que você precisar. Mas eu quero que você represente a nossa história. Eu quero não uma festa de casamento, eu quero a festa de casamento. Eu quero que a nossa festa comunique às pessoas quando elas chegarem que aquilo é sobre nós. Eu quero que tenham coisas que nos lembrem do primeiro encontro, das primeiras conversas, das primeiras declarações. Eu quero a festa de casamento. Você pode gastar o quanto você precisar. Está aí na mão um cheque em branco. E aí você recebe o cheque e começa a se tremer dos pés à cabeça. Porque aquilo ali é a solução para a sua vida. Um cheque em branco, você estava quebrado. Então você começa a pensar: meu Deus, eu orei a semana toda. Resposta de oração, Pai. E se tremendo e Jesus amado. Oh, Senhor é misericordioso. Já vai pensando nas coisas para pagar. Vai pensando que aquilo é uma porta de entrada para você, para um novo nível. E quando você levanta a cabeça, o noivo se foi. E o que ele deixou em suas mãos? Ele deixou em suas mãos as expectativas. Ele quer a festa de casamento.
E Ele te deu todos os recursos necessários. E agora eu te pergunto, por onde você começaria? Porque até então só o que você sabe é isso. Ele quer a festa que represente a história dele e te deu todos os recursos. E agora, por onde você começaria? Não é suficiente, percebe? Você não vai assumir essa responsabilidade sem ter a clareza do que se espera. Só que como você é bom no negócio, você vai fazer o que? Você vai sair correndo desesperado, vai abrir a porta, ele não deve ter ido muito longe, você vai correr, vai falar, ei, pera. E aí ele está entrando no carro e você vai dizer, meu Deus, espera aí, a gente tem que conversar. Tem algumas coisinhas que a gente precisa resolver. Aí agora eu quero a participação de vocês. Qual seria a primeira coisa que você perguntaria? Qual seria a primeira coisa que você ia perguntar para fazer essa festa? Minha mãe trabalha às vezes com festa também. Ela disse que ia perguntar como foi o seu primeiro encontro, detalhista. Thelma também, que trabalha, ia perguntar como eles se conheceram. Quantos convidados? O tema, se é indie, country, urbano, se é hippie, se é na praia, se é rural. Você vai perguntar sobre as cores, as flores, os sabores, os gostos. Você vai se informar para que você crie na sua mente o que o noivo está esperando. Não é verdade? E agora eu quero novamente transportar você para a reflexão do começo. E eu quero que mais uma vez você feche os seus olhos e repita as mesmas perguntas. O que você espera acerca das coisas do reino? Qual a sua esperança em Deus hoje? Em Jesus. O que você sabe sobre o casamento que mudará a história da humanidade, em que Jesus é o noivo e a noiva é a igreja do Senhor? Qual a clareza, o nível de clareza que você tem disso? Eu não sei se você conseguiu ter uma resposta. Mas isso é algo muito simples. É algo muito simples. É algo muito simples que revela a motivação cristã. Eu não sei você, mas quando eu penso isso hoje em dia, a partir do que eu aprendo com Deus a cada dia, eu falo, Deus, eu espero o grande dia em que ao som da última trombeta, os céus se fenderão e o Filho do Homem aparecerá com os anjos da sua glória e tomará para si aqueles que perseveraram até o fim. E enquanto isso, todas as nações, todas as línguas, todos os povos se dobrarão e confessarão com a língua que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Aleluia! Aleluia! Oh, Jesus. E eu escolhi esse texto justamente porque o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos Tessalonicenses, e o que ele fala? Olha, irmãozinhos, no final da carta, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que vos escreva, porque vós bem sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão. Será como as dores de parto, os eventos que antecedem a vinda do Senhor. E como são as dores de parto? Elas começam e a cada vez o intervalo é mais curto. As contrações são mais curtas. Então o intervalo entre uma contração e outra é mais curta. Então quando Jesus subiu foi a primeira contração. E eu não sei a intensidade das contrações hoje, porque eu não olho acerca das coisas dos tempos e das épocas. Mas uma coisa Paulo está dizendo é certo. Uma coisa é certa, eu não preciso nem te dizer. Você precisa saber que a vida do cristão é ter a certeza que o Senhor Jesus Cristo virá. Aquele que vem virá, não tardará. Aquele que vem virá, que isso seja gravado hoje em seu coração. Aquele que vem virá, não tardará. Mas pode ser que você receba esse cheque em branco e o noivo vai embora
e você não queira saber de mais nada. O Senhor Jesus, Ele já morreu por você numa cruz. Ele te deu muito mais do que um cheque em branco. Ele deu o próprio sangue, uma vida pela outra, uma vida pela outra. O ser mais valioso que já passou pela face da terra, uma vida pela outra, uma vida pela sua, Ele colocou em suas mãos. E você, com esse cheque, o que você faz? Você deita e volta a descansar. Você volta para o Netflix, para o WhatsApp, para o Instagram. Você volta a cuidar das suas coisas. Você vai para pagar as suas dívidas. Você vai resolver os seus problemas. E você descansa, e descansa, e descansa. E dorme. Porque você já tem a convicção de que o Senhor Jesus vai voltar. Mas talvez ainda hoje você não tenha clareza do que os eventos que estão acontecendo. Porque nós fomos impregnados, infelizmente, pelo pensamento grego filosófico que diz que nós seremos transportados. Que quando Jesus voltar, a gente vai para o paraíso lá e já está tudo prontinho, tudo feito. Não. O Senhor conta com a igreja para a restauração de todas as coisas. Ele virá para reinar. Nós reinaremos com Ele. Todas as nações se converterão quando verem os filhos vestidos de justiça. E nós, a igreja do Senhor, temos um papel fundamental na restauração de todas as coisas. Não podemos ficar achando que simplesmente vamos sumir e não vai ter mais trabalho. Vai ter. Não é paraíso, é vida eterna. Nós viveremos para sempre. Mas trabalharemos, adoraremos ao Senhor, teremos uma sociedade, porque Ele chama-nos para viver um reino, e um reino tem um rei. Jesus é o rei, e nós somos os servos, e nós trabalhamos pelo rei e pelo reino. O noivo tem muitas expectativas que você trabalhe para o casamento dele. O Senhor tem extraordinária expectativa que você trabalhe no casamento dele. Ele te deu todos os recursos para que você trabalhe no casamento dele. Trabalhe no casamento dele. Ele te deu tudo o que você precisava. Tudo o que você precisava. Você precisa entender que quando você se converte, não é mais sobre você. É tudo para Ele. Tem tudo a ver com Ele. É tudo sobre Ele, é tudo dele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar. Abra aí sua Bíblia, por gentileza, em 2 Pedro. No capítulo 3, versículo 3 comigo. Diz assim: sabendo disto, primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como era desde o princípio da criação. E nisso eles são voluntariamente ignorantes. Vamos pular para o 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vamos para o 11. Visto que todas essas coisas se dissolverão, que pessoas devem ser em toda a santa maneira de viver e piedade. 12. Aguardando-vos e apressando-vos, diga comigo, apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Por último, vamos ler o 14. Diz assim: por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligentes, para que por ele sejais achados
em paz, sem mácula, irrepreensível. Eu quero que você entenda que o apóstolo Pedro escreveu essa carta. E que Pedro, ele andou com Jesus. Pedro viu Jesus com os próprios olhos. Pedro fez a pesca milagrosa. Pedro andou sobre as águas. Pedro viu Jesus transfigurado. Pedro viu Jesus crucificado. Pedro viu Jesus ressurreto. Pedro ganhou em sua primeira ministração 3.000 pessoas. E é este homem dando testemunho da palavra de Deus. E o que ele está dizendo? Ele está falando para pessoas que não se desviam. Sendo muito exagerado, não tinha nem 50 anos que Jesus tinha partido. Sendo muito exagerado. Então foi outro dia. Foi outro dia que Jesus esteve na terra causando essa revolução na humanidade. E as pessoas já estão se desviando. As pessoas já estão zombando da fé. Elas dizem: cadê o dia da promessa? Você não disse que esse Jesus vinha? E como Pedro foi um homem que viu Jesus, talvez eles não quisessem dizer que era mentira na cara de Pedro. E eles diziam: olhem, minha mãe morreu dizendo isso. Minha avó morreu dizendo isso. E desde o dia da criação o mundo é como ele é. Amém, você pode ter esse pensamento. Mas o que Pedro diz para você é que dessa forma você se torna voluntariamente ignorante. Ou seja, ignorante por opção. Então todos que estão aqui hoje darão conta de si mesmo. E a partir de hoje, considerando que talvez seja a primeira vez que você ouve que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele derramou o seu sangue para a remissão dos seus pecados, o Evangelho chegou em sua vida. Então, se a partir de hoje você decide permanecer na sua condição, você se enquadra nessa categoria de voluntariamente ignorante. Você escolhe não saber. Você escolhe não saber, mas você sabe. Você escolhe não ouvir, mas você ouviu. E diante do Senhor você não poderá negar isso. Então eu quero dizer para você que já tentou algumas vezes. Eu quero dizer para você que está afastado dos caminhos do Senhor, que talvez nunca tenha dado um passo em direção ao Senhor. Com as palavras de Pedro, principalmente para aqueles que outrora já estiveram na presença, já comeram na mesa do Senhor. Para de ser uma criança mimada. Porque quem escolhe não saber, quem bota a mãozinha no ouvido e fala lá, 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 é uma criança birrenta diante do Senhor dos Exércitos, que está dizendo: eu quero dar a minha graça, eu já dei a minha vida, eu quero que você viva pela minha graça. A graça que transforma, que restaura, que faz você viver em santidade, que vai entrar na sua vida. E quando o Senhor te achar naquele grande dia, você será inculpável, santo e irrepreensível. É a graça, é a graça. Então tira a mão do ouvido. Para de dizer lá, lá, lá. E ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. Se ouvires atentamente a voz do Senhor hoje, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Porque o dia do Senhor virá. E você não quer ser achado como as virgens imprudentes. Olha, lá vem o noivo, lá vem o noivo, lá vem o noivo. E elas dormindo e ficaram do lado de fora. Foram surpreendidas. E o noivo, ele entregou um cheque em branco em sua mão, porque ele quer a festa dele de casamento. E não tem coisa pior do que ser surpreendido pela coisa errada. Ele depositou todas as expectativas dele em você. Ele espera que você esteja trabalhando para a festa dele. Ele espera que você esteja trabalhando no casamento dele. E no grande dia, quando ele chega lá, é um festival de gambiarra. Tudo mal feito, tudo mal acabado.
E ele diz: não era isso, as cortinas não eram douradas. Não, ela tem alergia a violetas. Não podia ser bolo de morango, ela não gosta de morango. Cadê a tenda? Cadê a fonte? Isso não é nossa história, não era nada disso que eu queria, não era nada disso que eu esperava. Não tem coisa pior do que ser surpreendido pela coisa errada. E Ele te deu todos os recursos, assim como Jesus te deu uma missão. Ele diz: levanta a cabeça. Em outras palavras, para de olhar para o próprio umbigo. Veja, os campos estão brancos, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ide, portanto, por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Eu vos dou autoridade, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão em outras línguas. Vão. Trabalhem. Mas a gente preferiu dormir. A gente preferiu continuar vivendo como se o dia do Senhor não fosse chegar. Como se o dia do Senhor não fosse chegar. Mas hoje Deus te chama novamente. Deus te chama. Porque cada um dará conta de si mesmo. Naquele grande dia, o nosso rei, o justo, o sumo sacerdote, o nosso juiz estará lá e ele nos receberá. E ele vai dizer: ei, me mostra as suas mãos. O que você fez pelo reino. E alguém vai dizer: pai, eu fiz uma faculdade. E ele vai dizer: tá, e de que me serviu a sua faculdade? E vai vir outro e vai dizer: pai, eu abri um comércio. E o Senhor vai perguntar: tá, e de que me serviu o seu comércio? E a outra ele vai dizer: pai, eu zerei o plano de carreira da minha empresa, me tornei presidente. Para que me serviu o seu alto cargo? E talvez nesse momento você tenha uma visão errada, que o Senhor espera que você largue tudo, vai virar pastor, vai virar músico, vai sair andarilho pelas ruas pregando a palavra. Não é bem isso. Porque o Senhor pode perguntar a essa menina, por exemplo: ei, me mostra as suas mãos, o que você tem? E ela vai dizer: pai, eu tenho uma câmera. E ele vai dizer: e de que me serviu a sua câmera? E ela vai dizer: pai, eu usei a minha câmera para filmar e compartilhar mensagens que eu acreditava que seriam relevantes para o teu reino e minha geração. Pode ser que alguém diga: pai, eu fiz uma faculdade. E Jesus pergunte para ele: e de que me serviu a sua faculdade? E ele diga: pai, o meu diploma eu não sei, mas enquanto eu estive naquele lugar, eu trabalhei para que houvesse um avivamento. E eu dei testemunho do teu poder, curando nos corredores, sendo testemunha de ti contra os professores marxistas, dando testemunho da tua palavra nos grupos de oração, influenciando com a alegria do Espírito em minha vida. E pode chegar outro e dizer: Deus, eu abri um comércio. E o que o Senhor vai perguntar: e de que me serviu o seu comércio? Ele pode dizer: olha, Deus, eu li na tua palavra que aquele que desce de beber a um necessitado, aquele que desce de comer, aquele que tem fome, estaria fazendo por ti. Por isso todos os meses eu separei uma cota de 200 cestas básicas do meu comércio, a partir do meu lucro, e ofertei essas cestas para quem tinha necessidade. Senhor, eu adotei 10 crianças por ano e dei todo o estoque de provisão e de fraldas. Vem, filho, toma a tua coroa, toma as tuas vestes reais, toma o teu anel.
Entra para o meu descanso. Entra, vem reinar comigo, vem reinar comigo. Porque o problema não é as coisas. A igreja não é o centro do reino. A igreja, eu falo, é essa instituição. A sua vida é o centro do reino. O que você faz é o centro do reino. Não importa se você cozinha, não importa se você costura, não importa se você é biólogo, não importa se você toma conta de crianças. O Senhor quer usar a sua vida para dar testemunho. Foste chamados para ser testemunhas de Deus, do evangelho da reconciliação. É o Espírito de Deus em sua vida. E sabe o que Deus pode dizer para essa menina? Eu sei o que você fez com a sua câmera. Acabou de entrar aqui um adolescente. Ela sofreu muitos maus tratos na infância. Ela desenvolveu transtorno de automutilação. E ela disse para mim que se converteu vendo as suas mensagens. Ela disse para mim que foi curada vendo o amor em seus olhos quando você falava sobre Jesus. Você não sabe o poder que há quando o Espírito Santo de Deus habita em uma pessoa. E lembra que você saiu correndo e disse: ei, pera. E o noivo estava entrando no carro. E você vai fazer as perguntas a ele: a gente precisa resolver algumas coisas. E ele vai dizer: olha, quanto a essas coisas, não vos preocupeis, porque descerá do alto o Espírito Santo, e Ele vos revelará todas as coisas, Ele vos ensinará todas as coisas, você não entendeu? Ele vos revelará todas as coisas, Ele vos ensinará todas as coisas. Não tem nada difícil para você, não tem nada que você seja incapaz. Aquilo que o Senhor plantou no seu coração, Ele vai cumprir. Toda mágoa, todo rancor, toda ansiedade, aquilo que te prendia, o Espírito Santo de Deus já começou uma obra nesse lugar essa noite. Por isso eu quero, em nome de Jesus, que você se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor.